Galera, tudo bem? Meu nome é Giancarlo, sou acadêmico do curso de Ciência da Computação aqui da Universidade de Blumenau, aqui da PUB, né, em Santa Catarina. E, bom, hoje eu vou estar conversando sobre isomorfismo, né, no nosso caso, no contexto de teoria dos grafos. O que a gente tem aqui? A gente vai falar um pouco sobre a definição, trouxe algumas coisas mais técnicas e usos mais simples. A gente vai falar um pouco sobre demonstração, como que seria o passo a passo, né, e aplicações, né, o que a gente obtém a partir disso, o que a gente pode concluir. No caso das definições aqui que eu coloquei, a gente pode se basear aqui que dois grafos de H são isomórficos se existem um isomorfismo entre eles, o que significa que é possível alterar o nome dos vértices de um deles de tal modo que os dois fiquem iguais. Esses estudos aqui que eu peguei as referências estão todos na descrição, né? Então no final do vídeo aqui também, para quem quiser dar uma olhada, está um pouco mais detalhado, né? Uma parte um pouco mais técnica. E bom, então aqui eu peguei na minha pesquisa é que também para a gente poder decidir se eles são isomórficos, basta a gente examinar todas as objeções, né? A gente vai achando o resultado para a gente ver se eles têm um correspondente, né, dos dois grafos. Aqui um adendo também que eu acabei procurando na pesquisa, que se cada dois grafos tem n vértices, esse último consome um tempo proporcional a, no caso, uma ordem fatorial, né? Então ele acaba crescendo explosivamente. Então ele acaba não sendo tão satisfatório na prática, porque acaba um tempo que fica muito grande, né? Fazer passo a passo. Então, infelizmente não se conhece um algoritmo suficientemente melhor, pelo menos até a data do estudo que eu pesquisei, né? Bom, definição. Aqui é uma imagem bem padrão, né? Bem famosa, que eu já, na minha pesquisa, tem vários lugares que mostram essa imagem como um exemplo muito clássico, né? Que a gente procura uma relação entre os dois grafos, né, G e H. Então aqui as cores estão pintadas para dizer qual seria o vértice correspondente, né? Então a gente vê que o 1 tem 3 ligações, o 6 tem 3 ligações, então a gente acaba chegando no final que acaba tendo essa relação. Então como todos acabam tendo essa ligação, a gente diz que é um grafo isomorfo. No caso não tivesse algum dessas ligações aqui, por exemplo aqui ou aqui, já não seria, né? Teria que estar todas mesmo batendo com todas. Demonstração. Eu fiz aqui usando um software muito complexo aqui, né? O nosso Python. E para fazer a demonstração eu peguei dois grafos também bem padrões aqui, nas minhas pesquisas para a gente demonstrar isso. E eu já fiz até o passo a passo aqui, mas eu vou explicar como que o passo a passo acontece e o que a gente tem que concluir disso. A gente começa, né, o passo a passo, a gente escolher algum vértice de um dos grafos. Então eu vou escolher aqui o vértice do A, por exemplo, e eu vou fazer a relação entre o A. O A tem quais vértices, né, adjacentes? Então ele tem o B, o D e o E. Então eu coloco aqui, ou seja, o A tem três arestas, né? Então a gente precisa achar no gráfico correspondente que a gente está verificando um vértice, né, um vértice que também tenha essas três ligações, né. Então aqui no caso, por padrão aqui eu peguei o 0, poderia ser outro também, não tem problema, né, a gente poderia, o importante é respeitar essa relação. Então eu achei um também, coloquei as ligações deles. No caso aqui a gente continua o algoritmo, né, então a gente pega o B. O B, ele tem ligação com quem? Ele tem ligação com A e com C, eu coloco aqui. E aqui, no caso do 2, eu tenho que ver quais são as ligações do 2. Então, o 2 tem ligação com o 0, com o 1, eu coloco aqui e vou fazendo. No caso aqui, por exemplo, por que eu escolhi o C aqui e não o A? Bom, o A a gente já validou, né? Então, é assim que a gente também sabe, como é que a gente faz para saber quando que o algoritmo ele para, né? É só a gente ir excluindo os vértices, né, que a gente já calculou, que a gente já verificou, né? Então a gente vai fazendo esse passo a passo aqui com o C, né? Então a gente vai olhar lá o C. O C tem ligação com o B, com o D, com o E. O 1 tem ligação com o 2, o 3, o 4, até chegar no final. E o que a gente está mais querendo verificar aqui, basicamente, é essa relação assim. Então a gente tem o A. O A é igual a quem? Qual que é a vértice que é correspondente a ele? Então vamos lá, a gente concluiu que o 0. Então aqui a gente pode ter, por exemplo, o B, né? O B, vértice B, ele é correspondente ao quem? Então a gente descobriu que o B é correspondente ao vértice 2 no outro grafo, e assim a gente vai fazendo essa relação, e essa relação prova para a gente que eles são isomórficos, né? Então o C aqui a gente descobre que ele é
grafo 1, no outro grafo, ou no caso do D, a gente tem que, cadê o D? O D aqui, ele é equivalente a como se fosse o 4, né? Tem as duas ligações aqui. E a gente tem o caso do E, né? Que a gente pode dizer que ele é igual ao 3, né? O E tem duas ligações, o 3 duas ligações, aqui ou vice-versa também, né? Então, essa relação, essa conclusão que a gente tirou aqui é o que define que, como a gente achou para cada vértice um vértice correspondente no outro grafo, então a gente pode afirmar que eles são isomórficos. Caso a gente não tivesse alguma relação a menos aqui, ou um vértice a mais, já queria fora da definição também, né? Então, esse é o passo a passo, é bem simples na verdade, né? É só, como realmente eu falei, é um pouco custoso, né? Pra gente, se os gráficos fossem muito grandes, né? Esse passo a passo acabaria sendo uma tarefa um pouco mais árdua. Bom, que aplicações a gente pode ter com isso, né? A gente pode ter descoberta de novos compostos orgânicos, né? Ou seja, no campo do conhecimento da química, reconhecimento de padrões, reconhecimento de imagens, mineração de dados e até recuperação de dados, né? Então é bastante coisa que a gente tem. As referências aqui eu peguei de TCC, books, né, do tema, da USP, da Unesp, e eu também usei o site Grafo Online, que é um site bem legal que eu tenho aqui, que é um site que a gente pode estar colocando os vértices aqui, né, e depois a gente pode estar conectando eles. Então, para quem precisa também, é bem legal, dá para executar depois aqui, dá para escolher vários algoritmos, como busca em largura, né, e ele vai fazendo passo a passo e demonstra pra gente. Então, usei aqui também, tá na descrição lá pra quem precisar. Eu acho que era isso, né? Eu não quis me alongar muito. Eu sei que nesses vídeos também a gente quer abrir o vídeo já e entender mais ou menos e também não quer muita enrolação. Então, bom, se ficar uma dúvida, deixe nos comentários. Eu vou estar respondendo todo mundo. E eu espero que eu possa ter ajudado alguém com esse vídeo. Valeu!